Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema de hoje é um tema importantíssimo. Vamos falar sobre a questão de avaliação, peritagem. E para falar do assunto de hoje, nós estamos aqui com o nosso colega Raul Costa, que é o proprietário, é o diretor da Raul Imóveis. Ele atua como perito, tem uma larga experiência nessa área. Ele vai dar umas dicas para que possamos nós também aproveitar essa prática dele para que possamos nós tirar um bom proveito. Porque é muito bonito a gente falar sobre perito imobiliário, né? Mas onde fica a responsabilidade? Se eu quero ser um perito, eu vou representar uma classe como um todo. Se for um mau perito, eu vou acabar me queimando com o juiz e não fica bem para a nossa classe. Então, para falar do nosso assunto, queria já agradecer em nome do presidente do CRES São Paulo, José Augusto Viana Neto, o nosso convidado, o colega Raul Costa. Raul, bom dia e obrigado por sua participação do CRES Esclarece. Bom dia, Gilberto. Bom dia aos colegas corretores e corretoras, né? Então, estou aqui à disposição de vocês. Muito bem, e as perguntas já estão abertas. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a TV Cresce. Vamos começar, então, fazendo a primeira pergunta para o Raul. Raul, você pode comentar sobre a questão de opinar quanto ao valor da comercialização, de acordo com a Lei 6.530, e fazer uma avaliação particular e uma avaliação judicial. Como é que funciona essas três modalidades do mercado imobiliário, Raul? Então, essa lei foi editada em 78, né? Então, muita coisa mudou nesse período. Inclusive, foi editado o Código de Defesa do Consumidor em 98, tendo a base as normas técnicas da BNT, 14.653.1 e 2. Portanto, mudando o formato de darmos nossa opinião quanto ao tratamento matemático adequado nas avaliações. Em tese, na minha opinião, não difere uma avaliação da outra, mas temos que usar as normas técnicas. Isso mudou. Então, já teve alteração. Vamos ver uma outra questão aqui, ó. Corretor perito em avaliação de imóveis é uma especialização, Raul? Evidentemente que sim, pois ele tem que desenvolver um trabalho totalmente específico no âmbito judicial e ter todo o conhecimento necessário para estar preparado para o trato, como magistrado e o ambiente dessa esfera judicial. Mas vamos falar, nós falamos aqui que no programa de hoje nós vamos falar também sobre como se cadastrar no CNAE. CNAE é Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários do Conselho Federal. Então, criou-se o CNAE através da resolução COFES 1066 de 2007. Nós já temos o ato normativo 01 de 2008. Então, eu vou dar uma rápida repassada sobre essa questão do como se cadastrar no CNAE. Você pode, fazer a busca e dar uma lida na resolução 1066 de 2007 do Conselho Federal. Mas esta resolução ela estabelece uma regulamentação para funcionamento do Cadastro Nacional de Avaliadores, né? Quem é que pode se inscrever no CNAE? Todos aqueles que são corretores de imóveis e que têm o curso de avaliação. Okay? Então, ele não precisa ter o curso de terceiro grau para ser perito, para se cadastrar no Cadastro Nacional de Avaliadores, não? Tá certo? E vamos lá, Raul. Queria fazer uma perguntinha aqui para o Raul, enquanto você prepara a sua dúvida, eu vou fazendo as minhas colocações. A exigência para o corretor de imóveis ser um perito judicial. Ora, para ele ser um perito judicial, ele tem que fazer um bom curso preparatório nessa área. Ter uma experiência com trabalhos avaliatórios. Então, ele tem que estar acostumado com esses trabalhos. E eu indico ele começar como o quê? Como assistente técnico, para poder começar a ver os procedimentos judiciais, o trato com o magistrado. Então, o corretor ele tem que, primeiramente, conhecer como que é um processo. Pode ser através de uma ajuda de um advogado, né? Sempre em parceria, para ele começar a saber os encaminhamentos, as formas de conduzir, como responder, como ajudar o advogado a tratar desse assunto. Então, essa é a minha opinião sobre o assunto. Muito bem, vamos então voltar aqui para a questão do CNAE, que o Conselho Federal poderá exigir uma prática no mercado imobiliário para ver se o colega que está se inscrevendo sabe ou não fazer uma avaliação. Então é importante vai ser também encaminhar uma avaliação. E para se cadastrar no CNAE,
nós devemos recolher ao Conselho Federal uma taxa, não é isso? Uma taxa de 30% sobre a anuidade base da pessoa física do seu estado, ok? E o registro, vamos lá, e essa taxa ela é uma taxa única. Você só paga uma vez essa taxa para poder se cadastrar. Olha, o importante é o que diz no parágrafo único aqui, vou dar uma lida para vocês aqui. Olha. A inscrição do corretor de imóvel no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários é opcional. Tá? Não é o corretor não é obrigado a estar inscrito lá no Cadastro Nacional de Avaliadores, ok? Porque na própria Lei 6.512, lá no seu artigo 3º, ele diz que o corretor pode opinar sobre esta questão. E quando a gente fala sobre opinar, eu já inclusive queria já perguntar para o Raul aqui. A opinião, ela é diferente de vamos dizer, da pessoa fazer uma avaliação como perito, né, Raul? Completamente diferente, né? Completamente diferente, pois uma avaliação judicial tem que ser técnica. Então, primeiramente, tem que usar as normas para usar uma planilha correta para você fazer o trabalho, porque você vai ser analisado pelas partes. Porque cada processo judicial tem os dois lados, então você tem que fazer um bom trabalho e usar as metodologias corretas. Então, a avaliação é um trabalho, perícia é outro trabalho. Olha, tem muitos colegas, Raul, que eles encaminham um e-mail para o CRES. Eu gostaria de ser perito judicial. Qual é o procedimento? Aí eu faço a colocação, por exemplo. Um corretor que fez o curso de avaliação, ele é recém-formado. Ele já estaria apto a ser um perito judicial, Raul? Na minha opinião, não. Porque o corretor, ele tem que especializar, fazer um curso especial nessa área. E buscar ter experiência. Ele tem que conhecer todos os trabalhos. Então, de que forma? Ele tem que se aprofundar, estudar, buscar primeiramente, analisar um trabalho já feito por um perito, olhar o laudo, olhar os formatos todos. Então, ele tem que se aprofundar e fazer um bom curso que será orientado a isso. Olha, o Aguinaldo Luiz de Assis, bom dia, Aguinaldo. Ele faz uma colocação aqui. Quem tem o curso de avaliador é obrigado a ter o KNAI? Não necessariamente, viu, Aguinaldo? Mas seria legal se você pudesse se inscrever, porque você vai para uma lista, não é? Essa lista é do Conselho Federal, tem uma lista a nível nacional. Então, se alguém, por exemplo, próximo à sua cidade ou na sua cidade, ou aqui no estado de São Paulo precisar, ele vai recorrer a esta lista. Se você pudesse se cadastrar no KNAI, seria importante que você vai ter um certificado do Conselho Federal, como você está inscrito no KNAI, como avaliador, ok? Ficaria muito bom. Documentação. Documentação, vamos dizer, eu quero ser um perito judicial. Exige uma documentação, uma formalidade, não é só chegar lá na vara e falar lá para quem de direito lá na vara, não sei nem quem procura lá, o diretor da vara lá, eu quero ser perito. Tem um cumprimento, não tem, Raul? Tem um cumprimento. Como é uma documentação extensa, então eu oriento primeiramente numa vara, procurar um diretor, porque você tem um provimento específico para isso. É uma particularidade, você tem que ter o seu currículo, juntar alguns trabalhos que você fez. Então eu oriento ao corretor primeiro ir até uma vara, consultar um diretor e verificar o provimento e a lista de documentação, para ele se ele é apto para pedir habilitação naquela vara. No KNAI. O KNAI, quando você escreveu, Aguinaldo, se você fizer a sua inscrição no KNAI, o que vai acontecer? Quando você fizer a sua avaliação, você pode adquirir um selo certificador. É um jogo de selo com 4 selos, do qual você vai colocar numa das vias da avaliação, que você vai entregar para o cliente, uma via que vai ficar contigo. Você também precisa preencher o DAN, a Declaração de Avaliação Mercadológica. São 2 DAN, uma para você e uma que você tem que entregar para o CRES. Esses documentos têm que ficar guardados por um período de 5 anos. E este selo ele tem um custo. Hoje, vamos dizer, ele tem um custo de 5% sobre a anuidade. No CRES São Paulo, hoje seria de R$ 25,60 um jogo de 4 selos. Você não precisaria vir aqui no CRES. Você basta solicitar via e-mail para o CRES que eles encaminham para você. Você paga, eles encaminham, porque há uma numeração, há um controle desse selo. Então, com esse selo, fica legal a sua avaliação, né? Um selo certificador do Conselho Federal, dizendo que você está inscrito lá no KNAI. Então, daria, assim, uma melhor eficácia também na questão do seu trabalho, ok? Vamos ver aqui, Raul.
perito nomeado por um juiz para atuar em um processo. O que acontece se esse colega corretor de imóveis não comparecer lá no chamamento do juiz? Tem alguma penalidade, Raul? Tem penalidade e é grave. O juiz pode até mandar buscar o profissional com força policial, pois uma vez que ele pediu o emprego e ignora o chamamento do juiz, ele incorreu num erro grave. Então, essa é a penalidade maior. E a penalidade menor, ele é destituído de ser perito nesse caso e desabilitado na vara. Em sua opinião, método comparativo é a melhor opção para chegar no valor do imóvel? Na minha opinião, sim. Pois na maior parte nós usamos o método comparativo. Mas tem outras formas também. Se for um bom perito, ele pode usar o método de renda, evolutivo e ainda um involutivo. No CNAE, se você for apresentar um certificado, né, um diploma que fez o curso de avaliação, o Conselho Federal somente reconhece seu certificado e seu diploma se essa escola estiver registrada lá no Conselho Federal, porque senão ela não reconhece. Então isso é importante, se você vai fazer um curso de avaliação, você precisa primeiramente ver qual é a escola e saber se ele está autorizado pelo Conselho Federal para que esse certificado tenha validade lá no Conselho Federal, para que você possa fazer a sua inscrição no CNAE, ok? Isso é importante saber sobre isso, porque você vai fazer um curso aí que a escola não está reconhecida pelo Conselho Federal, aí na hora de fazer a sua inscrição vai ser negado, né? Aí não adianta ficar bravo. Então a gente já está dando essa dica, repassem todas essas dicas aos seus colegas corretores de imóveis também sobre essa questão. E então nós estamos falando de um tema que é de suma importância. Eu bato muito nessa tecla, viu, Raul? Corretor de imóveis, nós precisamos acabar com a mania quando nós vamos fazer uma captação ou somos convidados por um proprietário que quer vender seu imóvel a fazer uma avaliação, né? E o corretor ele não tem que perguntar para o proprietário quanto ele está pedindo. O que ele está pedindo nós sabemos que é acima do valor de mercado. Faz parte do ser humano, tudo que é nosso vale mais, minha gente. Então nós precisamos sim fazer uma avaliação convincente. Eu vou até pegar a opinião do Raul, vamos até evitar a dar aquela opinião que normalmente os colegas fazem numa folha de papel A4 e alguns eles escrevem em cima no título laudo de avaliação. Acho que isso não pode ser chamado de laudo de avaliação. E uma folha de A4, ele não convence ninguém, tá certo? A opinião teria que ser vamos dizer, uma opinião até melhor. Você precisaria provar para esse proprietário o porquê você está dizendo que vale aquilo, através do método comparativo. Olha, o mercado, neste momento, ele está sendo, vamos dizer, tem esses imóveis que estão sendo transacionados ou que eles estão à venda ou que foram vendidos nesses preços, é a média do mercado atual. E isso convence o proprietário, porque se ele pedir muito alto, o que vai acontecer? Não é? O imóvel dele só vai ajudar para vender o do vizinho, não é isso, Raul? Isso é verdade. A gente tinha que proibir, na verdade, a avaliação verbal. Por quê? O proprietário ele vai ser mal orientado, não vai querer pagar o nosso trabalho de uma avaliação bem feita. Então nós perdemos muito fazendo uma avaliação verbal. Podemos fazer trabalho de uma avaliação comparando com o mercado e ganharmos muito com isso ainda. Então a gente tem que dar valor no nosso trabalho como corretor e não passar mais verbalmente os valores. E começar a cobrar por isso e com bons profissionais como somos, né? Muito bem, nós temos aqui a Ocimara Garcia, número CRESSE 65279, bom dia. Qual é o início para que eu possa ser uma corretora avaliadora? Ela quer uma sugestão, uma opinião seu. Para ser uma corretora avaliadora, como eu comentei, ela tem que fazer alguns trabalhos ou acompanhar algum colega que já tem uma experiência, um trabalho de comparativo, avaliação comparativa. Olhe os trabalhos de colegas, acompanha, porque você vai estar começando bem. E faça um bom curso, faça um bom curso de avaliações, nessa metodologia que usa as normas, que você vai se dar bem. Você tem que conhecer o ambiente de avaliações e ter experiência com o mercado. E aí sim você vai fazer uma boa avaliação, sempre acompanhada de um bom profissional, por enquanto, né? Olha, como eu estava falando da questão da opinião, minha gente,
O CREA São Paulo tem um portal imobiliário. Né? Para a gente inserir nossos imóveis no portal, é de graça. Não se cobra absolutamente nada. Tá certo? E lá, atrelado a este portal, nós temos lá, para quem cadastra no mínimo 10 imóveis, vai abrir um documento denominado Censum. Censum. O que é esse Censo? É um programa de avaliação mercadológica. Né? Então, é um programa que, ao imprimir, você vai ter uma surpresa. Lá você vai imprimir, você vai acreditar que vai preencher aí meia dúzia de páginas. Mas na hora de imprimir, o que vai acontecer? Vai imprimir entre 15 a 20 páginas. Isso dependendo do número de fotos que você colocar dos imóveis comparativos, tá? E do imóvel em avaliando. Então, se você cadastrar no mínimo 10 imóveis no portal imobiliário, você já teria direito a usar esse programa de avaliação. Então, esse programa de avaliação, você poderia, na hora de fazer uma captação, dizer que você vai fazer uma avaliação e você tenta conquistar, né? Tá certo? Você vai dar como plus para essa pessoa, você vai dizer, vai lá na tabela do CREA dizer quanto vale uma avaliação dessa. Você vai dar como plus desde que essa pessoa lhe dê a exclusividade. Não é a autorização. A autorização é obrigado por lei, tá certo? Mas é a exclusividade. Então, é um plus que você daria. Em troca, você já vai garantir que aquele imóvel vai estar só contigo. Então, vale a pena. Eu acho que seria legal você fazer esse trabalho. E esse plus de tentar pegar a exclusividade fazendo uma avaliação, eu acho que cabe bem, né, Raul? Cabe. A avaliação serve para uma série de coisas. Por quê? Eles pedem avaliação para a família, verificar o bem. Então, se o corretor souber fazer uma boa avaliação, ele pode viver até disso. Às vezes não dá certo uma corretagem, uma venda, ele pode viver de avaliações, se ele for especialista. Então, dá para ir muito bem se a pessoa for um bom profissional. Por isso que a gente tem que ser unido para parar com parecer verbal. É isso mesmo. Parecer verbal, eu acho que ninguém faz nada de graça, né? A gente faz até um comparativo, não é verdade? Se eu estou com algum problema de saúde, eu tenho meu amigo médico, o que ele vai falar para mim? Ele não vai me apertar, ele não vai me examinar, ele vai pedir para ir no consultório dele. Quando chegar lá no consultório dele, eu vou me deparar com quem? Com a secretária dele. O primeiro passo é o valor da consulta. Não é isso, Raul? Ninguém faz de graça, não é? Tem que pagar. O corretor, qual é a ferramenta dele? O carro, o tempo. Então a gente tem que valorizar nosso tempo, porque hoje é curto. Então a gente tem que dar valor no nosso tempo para poder cobrar. A pessoa ligar pedindo trabalho, olha, no meu trabalho exatamente X valor. Vou te ajudar. Não quer? Não faça. Vá para outro. Tem gente que paga, porque a pessoa tem que ser bem orientada. Raul, PITAM. PITAM é o parecer técnico de avaliação mercadológica, que é de acordo com a resolução do Conselho Federal, resolução 1066. Então é importante que o corretor de imóveis dê uma olhada na resolução 1066 de 2007 do Conselho Federal, né? O PITAM, ele usa como título lá da avaliação parecer técnico de avaliação, entre parênteses, PITAM, né? Quando nós podemos usar no título laudo de avaliação, Raul? Então, o PITAM é um trabalho de avaliação. Pode ser particular também, é? Pode ser particular, pode ser extrajudicial, pode ser em todo uso. Agora, laudo de avaliação, você tem que atender às normas. Então, mais uma esfera judicial ou extrajudicial, você pode tratar como laudo, porque você tem que dar todo um tratamento matemático. Você não pode só fazer um trabalho e chegar num valor. Você tem que ter toda uma planilha e uma metodologia, por isso que é um laudo de avaliação. Olha, eu fiz o meu curso em 2005 ou 2006. Eu fiz o meu curso com o Sérgio, né? E lá na época ele dizia que laudo de avaliação nós devemos escrever, não sei se ainda é válido até hoje, mas devemos escrever quando nós estamos atuando num processo. Aí nós vamos escrever laudo de avaliação, né? E esse curso que eu fiz lá mudou muita coisa também. Óbvio que o Sérgio deve ter mudado também, alterado, melhorado a sua metodologia, que é uma metodologia legal, não é? Que ele lá coloca lá, vamos dizer, o IP. Isso é o que dá uma credibilidade lá nessa metodologia do Sérgio. Me parece que você também fez com o Sérgio, né, Raul? Sim, eu fiz com o Sérgio, que é o professor Sérgio Almeida do CAV, né? Que para mim é a melhor metodologia que tem para você trabalhar para o corretor, judicialmente ou extrajudicial.
essa metodologia dele é a mais utilizada e a mais aproximada dos engenheiros e arquitetos. Por quê? Nessa esfera judicial, quem trabalha com isso são os engenheiros e arquitetos. Então a gente vai sempre trabalhar ou analisando os trabalhos dos engenheiros e arquitetos ou sendo analisados. Então o CAV, na minha opinião, é a melhor metodologia que tem para você utilizar e aproximar de um trabalho para abrir esse campo para nós trabalharmos como assistentes técnicos, peritos judiciais. Esse é o caminho, então, na minha opinião. Olha, minha gente, quando a gente fala em avaliação, é de suma importância. Não adianta a gente querer aumentar o número de páginas. Olha, a minha avaliação tem 50, tem 100 páginas. Vamos pensar numa coisa, não adianta a gente, vamos lá, no jargão popular, não é isso? Encher linguiça, não adianta. Eu acho que uma avaliação judicial, ela tem que ser uma avaliação que a pessoa que for ler tem que entender. Ela tem que entender, tem que ser uma coisa muito objetiva, porque o juiz ela não vai ler a sua avaliação todinha, certo? Ele vai direto lá no valor. Por que você é um perito, por que o juiz te chama para ser o perito lá num processo? Porque ele precisa da sua ajuda, né? Ele precisa da sua ajuda, ele precisa dar uma sentença. Então ele não conhece o mercado de mulher, ele é um juiz. Então ele vai buscar ajuda. E nós somos um desses, como perito, vamos ajudá-lo a ele dar a sentença dele, ok? Então isso é importante, né? Quando for fazer o laudo, não é isso, Raul? Isso. A nossa função nessa parte, como perito judicial, é ajudar o juiz a esclarecer o assunto e não prejudicar nenhuma das partes. Então ele é leigo na parte de avaliação. Então a gente tem que fazer uma boa avaliação, uma coisa objetiva, correta, transparente, que aí ajudaremos o magistrado a definir o caso. Então, esse é o mais importante de tudo, você ser transparente, correto e fazer a coisa sem ter que, como o amigo Gilberto comentou, encher linguiça. Seja objetivo, prático e faça o trabalho bem feito. Mas sempre lembrando, hein, minha? Vamos relembrar novamente. Não vamos usar aquela opinião da Lei 6.530, vocês vão gastar apenas aqui, ó, uma folha de papel A4, escrever laudo de avaliação, porque uma folha de papel A4, eu acredito que não convença ninguém, não, né? Não dá para a gente convencer dizendo lá, olha, né? Claro que o corretor de imóveis, nós corretores de imóveis, nós vivemos no mercado de imóveis, nós vivenciamos. Eu costumo dizer, corretor de imóveis, ele toma café de manhã imóvel, ele almoça imóvel, ele toma um chazinho da tarde imóvel, ele janta imóvel, ele sonha com imóvel. Então ele é o profissional que ele vive esse mercado. Então se ele vive esse mercado, ele tem pleno conhecimento de como está o mercado lá na sua região, ok? Mas não é, vamos dizer assim, se você tem esse conhecimento, você vai colocar numa folha de papel A4, você não está externando esse seu conhecimento, né? Com base no como tem que ser feito uma verdadeira, vamos dizer, planilha de avaliação. Você tem que usar uma planilha, não é, Raul? Porque senão você não convence ninguém, não é? Sim, você tem que usar uma planilha, você tem que obedecer às normas. Então, é um trabalho totalmente técnico. Igual eu comentei, tem que dar um tratamento matemático. Você tem que buscar, numa perícia, os elementos referenciais para você comparar com o imóvel, sempre com imóveis parecidos, que na perícia tem muito erro, às vezes até colegas aí, profissionais da área de engenharia, arquiteto, que comparam com imóveis errados. Então, você tem que se aprofundar com isso e não, igual o Gilberto comentou, uma folha de A4. Tem que fazer um trabalho bem feito e tem que saber escrever o trabalho. Por isso que os colegas têm que conhecer um laudo, pega num processo, tira uma cópia de um laudo, dá uma olhada como que ele é feito. Se não é como perito, é como assistente técnico, ele vai ter que trabalhar ao contrário, ele vai analisar o trabalho, veja como você ajuda o advogado nos questionamentos, porque nesse trabalho judicial, o mais importante como assistente técnico é o quê? Você municiar o advogado, porque o advogado também não é do mercado imobiliário. Ele precisa da sua opinião e das suas informações para ele poder, no caso, se defender ou defender os clientes dele e a gente dar o melhor parecer possível. Nesse caso, abrindo um nicho de trabalho, que eu já atuo hoje há mais de 5 anos com esse trabalho, então a gente abrindo esse campo, nós temos um ganho excepcional. Colegas de Goiânia, se você tem alguma dúvida sobre a questão de como se cadastrar no CNAE ou como ser um perito judicial e como se cadastrar, pode mandar sua pergunta aqui para a TV Cresce. Então vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, viu, Raul? Tem muitos colegas que às vezes o advogado, né, procura o corretor de imóveis,
né? E o corretor de imóveis às vezes não especula. Para que você quer essa avaliação? Né? Então, às vezes, ele quer contestar uma avaliação de um perito ou de um outro assistente e ele pede para o corretor, olha, muita atenção, minha gente. Nada que se você for fazer aquela opinião, isso aí lá para outra parte vai ser facinho de derrubar. Então você tem que ser convincente, como o Raul acabou de falar. Você tem que dar munição para o seu advogado, ok? Você vai cobrar, vai ganhar, e tem que cobrar mesmo. E cobre de acordo com a tabela, certo? Porque nós temos uma tabela. Eu queria até que o Raul comentasse. Você vai fazer uma avaliação particular ou como assistente, você vai usar uma tabela. Mas também o tribunal, acho que tem alguma tabela, né, Raul? Então, o Tribunal de Justiça ele tem uma tabela própria, mas somente por causa de gratuidade, que é o PGE 32. Então, essa tabela, a remuneração é irrisória. Então, isso é mais como perito judicial. Quando você está perito judicial, você tem esses trabalhos e você não pode declinar. Por quê? Se o magistrado te pede um auxílio na gratuidade, a gente vai ter que dar nossa contribuição nisso. Por quê? Vai vir outros trabalhos. E a tabela normalmente nós usamos, no caso judicial, de um corretor trabalhar para uma das partes num processo, nós cobramos 2/3 do perito judicial. E tem a tabela, que é da portaria do CRES 2006, que você pode utilizá-la. Porém, até peço para o Gilberto verificar, para a gente atualizar essa portaria. Porque é de 2006, então ela tem que ser atualizada com uma portaria mais nova e uma tabela 2015, para a gente poder cobrar melhor também sobre esses trabalhos. Mas tem mais uma pergunta do Aguinaldo aqui, o Aguinaldo de Assis. Olha. Fiz o curso de perito pelo Compeg de São Paulo. Vou fazer curso de avaliação. Tem problema ou alguma restrição de fazer outro curso como em outra empresa, não é? Outra empresa com mais credibilidade? Deu para entender a pergunta dele? Ele fez o curso de perito pela Compeg. Então ele queria fazer um curso de avaliação. Esse curso de perito da Compeg não é um curso de avaliação? Olha, da Compeg eu não conheço. Ele tem que fazer um bom curso que tenha a metodologia e atenda às normas. Eu só conheço um curso para corretores que é do CAV, eu não conheço outro. Então ele tem que procurar um bom curso que atenda às normas. Como eu comentei, olhe um laudo e veja as partes básicas dele, atendendo à norma, as questões de comparativos, essas metodologias, porque senão o corretor ele vai se enganar, ele vai fazer um trabalho que ele pensa que está apto para... Faz um curso, já é perito? Não. Ele tem que trabalhar nessa esfera, como assistente, ao lado de um advogado, tem que ver bem como é os trabalhos, não já diretamente numa vara. Se prepara primeiro, olha os trabalhos, tenha confiança no trabalho? Ok, vá lá e peça habilitação, mas de um curso bom que te dê esse respaldo. E o curso, ele tem que te dar um respaldo do quê? Você tem que fazer o curso e ele te dá um suporte para os primeiros trabalhos. Por quê? Você começa um trabalho que você só tem a metodologia, mas nunca fez um trabalho. Então, começa a se acostumar com esse âmbito judicial. Aí o corretor vai se preparar melhor. Se seguir dessa forma, o êxito é certo e líquido. Sabe qual é a melhor maneira de a gente começar, minha gente? É a gente fazer o curso de avaliação e começar a praticar através no nosso dia a dia, quando alguém solicita uma avaliação ou quando alguém quer vender um imóvel. Começa a praticar aí, ok? E o CRES São Paulo tem uma parceria, tem um convênio com o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, também com o TRT do trabalho, né? Do qual, quando o Tribunal de Justiça ou o TRT tem algum processo que envolva algum tipo de imóvel, que é de interesse deles, né? E precisa de uma avaliação, nós fazemos graciosamente para o tribunal. Qual foi a ideia do presidente Viana? Aproximar nós, corretores de imóveis, junto aos juízes, seja do Tribunal de Justiça ou do TRT, para que possamos ter esse trabalho. E normalmente o pessoal tem usado a metodologia lá do portal imobiliário do CRES. E outro dia veio aqui um ofício de um juiz aqui de São Paulo, convidando o presidente Viana para uma reunião. E o Viana me disse que nesta reunião foi simplesmente para agradecer o trabalho feito pelo CRES através de seus corretores, de uma maneira graciosa, que é uma maneira de praticar, uma maneira de guardar esse tipo de trabalho no seu currículo, ok?
Então, preencher o seu currículo com esse trabalho que você fez, um trabalho para o Tribunal de Justiça, ok? Isso aí é importantíssimo, você ter isso no seu currículo. E foi dizer que o trabalho dos corretores tem sido de uma eficiência grande e que o tribunal está muito satisfeito com esse trabalho. É aquele que está lá no portal imobiliário do CRES São Paulo, minha gente, ok? Então, de antemão, já queria agradecer todos os colegas que nos acompanham lá de Goiânia, Aracaju, Arthur Nogueira, Assis, Barueri, Campinas, Guaratinguetá, Osasco, Praia Grande, Rio Claro, Santos, São Caetano do Sul, muita gente de São Paulo, Tatuí, e deixar aqui a palavra aberta para suas considerações finais ao Raul Costa, que é um grande especialista nessa área, e queria pedir para ele, existe demanda nesse mercado de avaliação, Raul? Sim, a demanda é muito grande, porém temos que valorizar nosso trabalho, porque como a demanda é grande, os corretores, em geral, eles fazem esses pareceres gratuitamente, aonde, se eles souberem cobrar, vão ser bem remunerados. Então eu extremo aqui para os nossos colegas que procurem se acostumar com esse âmbito judicial, extrajudicial, olhar esses trabalhos com carinho, porque a gente tem que abrir esse nicho de trabalho para nós. Não só corretagem, intermediação, venda, alocação, administração. E sim atuarmos como assistentes técnicos, como os peritos, e abrir esse mercado, porque eu já atuo e vivo disso também. Então, quero ver os nossos colegas também trabalhando. Então, essa é a minha consideração final. E um abraço a todos os colegas e boa sorte. E estou à disposição de vocês. Deixa eu só fazer uma perguntinha para o Raul, que ele tem uma empresa imobiliária. Na sua empresa imobiliária, você atua com vendas e também com a parte de peritagem, tá certo? Qual é a proporção? Você trabalha mais com venda, pouca peritagem? Como é que está essa proporção hoje na sua empresa? Então, na minha empresa, eu tenho uma administração, tenho locação e venda. E sou especialista em imóveis comerciais e industriais. Então, a proporção hoje, nós tomamos um rumo de perícia, que eu tenho um departamento, que eu tenho associados, que somos em 6 na perícia. Inclusive corretores, tem arquiteto também. Então, em 25% da nossa empresa hoje sobre as perícias. Vivemos de perícias. Raul, obrigado por sua participação nesta edição do CRES Esclarece de hoje. Bom dia, muito obrigado pela carona e até a próxima sexta-feira. Espero você. Tchau.